Bom, vamos falar agora que já vimos números negativos. Vamos ver sobre os números decimais. Eu tenho aqui a reta numérica. Marquei aqui os números que a gente já conhece, os negativos, os zeros, os positivos. E fiz um monte de tracinho aqui. Alguns estão meio tortos, mas fiz que está tudo igualzinho. Fiz vários tracinhos entre cada número, tá? Entre cada dois números. O que são isso? Esses tracinhos entre os números vão ser outros números na reta numérica, tá? Nós temos números entre, por exemplo, 0 e 1. Números que são maiores que 0 e menores que 1 ao mesmo tempo. Números que são maiores que, por exemplo, menos 5 e menores que menos 4 ao mesmo tempo. Esses são os números decimais, são números quebrados que a gente diz, né? E vamos ver aqui. Vamos pegar, por exemplo, o intervalo entre 0 e 1, tá? Mas podia ser entre qualquer outros dois números, tá? A lógica é a mesma. Mas entre 0 e 1, vamos dar um zoom aqui, ampliar esse trecho. Eu tenho aqui, a partir do 0, entre o 0 e 1, eu tenho o quê? Eu tenho esses tracinhos que são o 0,1, 0,2, 0,3 e assim vai, até o 0,9 e depois chega no 1. Então, entre o 0 e 1, eu tenho esses números com vírgula, que são números quebrados, que são os números decimais. Esses são números decimais de uma casa só, tá? Uma casa decimal. E os números que são inteiros, a gente pode também escrever eles com vírgula. É só escrever ele com vírgula 0. Por exemplo, 0, 0,0, 1, eu posso escrever ele como 1,0, que continua sendo o mesmo número, tá? Colocar um vírgula zero no final do número não muda ele, ok? Então, entre o 0 e o 1, temos esses números. Eu podia ter, por exemplo, aqui entre o 3 e o 4, vai ter lá um 3,4, um 3,6, que é um número decimal entre o 3 e o 4. Esses números que não tem vírgula, a gente chama deles de números inteiros, tá? Tem um conjunto que com esse nome, mas vamos ver isso só ano que vem. E esses aqui são os números decimais. São todos esses números que a gente coloca aqui com uma vírgula e uma quantidade finita de casas depois da vírgula. Aqui a gente está com uma casa depois da vírgula, né? Temos 0,1, 0,2. Depois da vírgula, a gente está parando em uma casa. Dá para ir além de uma casa? Dá. Vamos ver mais um zoom aqui. Ó, aqui nessa reta de cima, eu já coloquei os números com uma primeira casa e aqui eu dei um zoom entre o 0 e o 0,1. Olha só, entre o 0 e o 0,1, a gente tem o 0,01, 02, 03 e assim vai, tá? E eu posso sair dando mais zooms aqui, que eu vou só fazendo o quê? Aumentando as casas decimais. Inclusive, o 0,1 é o 0,10, né? Porque adicionando o zero aqui, à direita, depois da vírgula, não muda em nada o número. Então, o que é maior, por exemplo? Um 0,02 ou um 0,1? É o 0,1, né? Olha aqui, ele está para cada reta. Não é para comparar o 2 com o 1, porque o 2 está na segunda casa decimal, o 1 está na primeira. Então, esse 1 vale por 0,10. Então, é comparar 0,10 com 0,02, tá? Então, o que é maior, por exemplo? Um 0,0047 ou um 0, o que é maior aqui? Temos que comparar cada decimal com cada decimal, tá? Aqui é 47 e aqui é 9. Então, esse número aqui de cima é maior que esse de baixo. Agora, se eu, em vez de fazer isso, faço isso aqui. Qual que é maior? Vamos deixar com a mesma quantidade de casas decimais para comparar.
A de cima tem 4 casas decimais, então vamos deixar a de baixo com 4 casas também. Lembra, adicionar zero depois da vírgula não muda em nada. O que vai mudar é você, por exemplo, colocar alguma coisa depois do zero. Por exemplo, isso aqui é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, não muda em nada. Mas se eu chegar lá no final e colocar um númerozinho qualquer, aí já mudou tudo, já é outro número, tá? Mas vamos comparar aqui. Isso aqui eu estou comparando o quê? Estou comparando 900 com 47. Então qual que é maior? Esse aqui. Legal? Então os números decimais são assim, gente. Vocês sempre conseguem na reta sair dando zoom entre dois números e achando outros menores, outros mais quebradinhos, aliás. Ok? Vocês podem ver isso, por exemplo, numa régua. A régua entre os centímetros vão ter os milímetros, né? Que são unidades decimais menores que o centímetro. Agora, o que que é maior, por exemplo? 1,001 ou 0,099? Aliás, 1,09. Para comparar, a gente vai deixar com a mesma quantidade de casas decimais, tá? Para você poder enxergar o número. Aqui é 90 e aqui é 0,1. Só que aqui é 1,001. Então esse número aqui já é maior que 1. Isso aqui é 0,090. Então isso aqui é menor que 1. Então esse de cima já é maior que o de baixo, tá? Mesmo 0,09 sendo maior que 0,01. 001, aliás, tá? Primeiro você vê a parte inteira, depois você vê as decimais, ok?